Cancerianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos à sua leitura mensal, leitura mês de março de 2026. Que seja um mês revelador para vocês, que seja um mês de muita clareza, que vocês consigam interiorizar-se, compreender aquilo que está na sua essência, que está na sua alma, para que vocês alcancem esse objetivo divino que é necessário materializar. Cancerianos, vamos lá com a mensagem oracular, em seguida teremos mensagem geral, mensagem do tarô, mensagem geral, trabalho e amor para vocês. Vamos lá com a mensagem oracular para os cancerianos. Espírito, todas as suas escolhas são partes de quem você é. Liberte-se das cobranças e viva a verdade do seu espírito. Aqui está dizendo que você está escolhendo questões, situações, pessoas, e vai ser importante arcar com isso, né? Tudo isso tem um peso. A mensagem oracular para o mês de março para vocês é saber se libertar das suas próprias escolhas. Então, como vai fazer isso? Aqui traz a energia do espírito. Então, não é algo tão superficial, dizer assim, olha, até logo, tchau. Não, é algo a ser incorporado. Então, você não quer mais, você entende que, poxa, um ato que você teve, uma escolha, né, que você realizou, ela pode ter sido não tão assertiva, por exemplo. Ou que seja assertiva, mas você acabou assumindo muitas responsabilidades. E você pode ter perdido mão, né? Então, para assumir isso, falar, poxa, e realmente eu câncer, me coloquei diante disso, né? Perdi mão, a coisa tomou uma proporção gigantesca que eu não entendi, né? Que você, câncer, não entendeu como chegou nesse ponto, mas agora voltar, né? Tem como voltar? Não, né? Mas tem como você fazer diferente. Então, de março em diante, cancerianos, aqui vai ser importante você começar a trabalhar, lembrando que é uma mensagem oracular, vai ser interessante vocês começarem a trabalhar o teu espírito. O que isso significa? O nosso espírito, ele se comunica conosco a todo momento, em todas as nossas ações, mas pela gana da matéria, pelo ego, enfim, seja o que for, nós não escutamos. Talvez nós possamos achar que é uma bobagem, é fraqueza, é perca de tempo, e na verdade não, né? Quando você lida com a energia do teu espírito, você está lidando com uma energia mais sábia. A matéria, ela tem os seus pontos interessantes, mas ela carrega muita ignorância, no sentido de muita limitação. Parece que tudo funciona, mas na verdade não, né? Porque por trás das situações existem pessoas e atrás de pessoas existem muitas questões, existem universos acontecendo, assim como em você. Então, se hoje você entende que as suas escolhas, elas não estão tão te favorecendo tanto, vamos colocar dessa forma, é preciso rever, né? Imagine você pensando assim e mais milhões de pessoas pensando da mesma forma. Então, mas é interessante saber se o outro está vivendo, fazendo as mesmas escolhas? Não sei, talvez não. O que o oráculo quer dizer aqui para vocês é você, câncer. Então, olhar, tá vendo essa chama brotando de dentro desse espírito? Vai ser interessante vocês agora começarem a se libertar de certas cobranças que podem ser infundadas, que estão somente forçando você a permanecer dentro de um estado de consciência, porque eu sinto aqui alguma certa relutância. Talvez você até identifique alguns pontos frágeis em você, mas assumi-los, essa é a questão. Porque assumir algum ponto frágil, ele vai exigir muitas coisas, renúncia, atos de perdão para com você, porque quando entra nesse tópico de perdão, é complicado dizer, câncer, porque as pessoas levam muito, né, assim, nossa, perdoar somente de Deus, perdão, não sei o quê. Eu não sei, né, acho que tem coisas que vão muito além disso, mas é um ato de superação, porque, mais uma vez, quando você lida com o espírito, é se superar, é ir mais a fundo dentro das situações, é sair do raso, é sair do superficial, entende? Então, é você reconhecer
falhas, vitórias, conquistas que você teve, mas fazer diferente. O convite aqui é para que você transcenda a sua materialidade, se libertando de cobranças. Tem pessoas aqui que têm cobranças muito intensas sobre si mesmo e talvez cobrando isso do outro, o que é uma situação complicada porque exige muita energia, né? E para chegarmos nesse ponto, Câncer, é como se alguém já não tivesse mais com tanta energia para isso. Então, por quê? Viva a verdade do seu espírito. Talvez possa ter situações que alguém queira colonizar o outro. Ah, mas tem que ser assim. O correto é esse. O correto é esse para você. Talvez para o outro não. E isso é difícil compreender. Somente trabalhando o teu espírito, o fortalecimento do seu espírito, se libertando, seja das suas crenças, que todos temos, crenças, a ignorância de não saber como fazer, mas hoje não tem desculpa. Não dá para usar isso como muleta. Tem muitas fontes de conhecimento. Ah, não sei, tem quem saiba. Você sabe ler tarô? Talvez você não saiba, mas tem alguém lendo aqui para você. Entendeu? Então, não tem desculpa. Para acessar informações, não há desculpa. Então, permanecer dentro de um estado, dentro de uma escolha, a escolha é sua. Entende? Permanecer dentro de um estado, a escolha vai ser sua. Então, esse mês de março, situações, conversas, diálogos, movimentos que você comece a sentir estão te conduzindo a entender isso. Que vai ser necessário se libertar de certos controles e cobranças. Ok? Vai ser importante você viver mais a sua verdade. A verdade do quê? Do seu espírito, não a verdade do seu ego. O ego controla, o ego cobra, o ego exige, o ego não tem flexibilidade. Agora, quando você está na verdade do seu espírito, você compreende que, poxa, eu posso errar? Posso, mas eu posso acertar muito mais. Por quê? Porque eu tenho caminhos para escolher. Eu não tenho somente uma escolha. Não tem que ser assim, porque se sair dessa linha, tudo dá errado. Não é que dá errado. É que são formas diferentes de conduzir alguma situação. E talvez alguns de vocês optarem em fazer várias escolhas, mas várias escolhas pautado num único ponto, no final das contas. Então parece que tudo volta para o mesmo ponto. Entende? Caminha-se e volta para estaca zero, porque está deixando de viver a verdade do seu espírito. Está sendo conduzido por algo, por alguma situação, por um sentimento. Conduzido por uma raiva, por uma mágoa, por uma insatisfação, por uma incompreensão, por sentimentos alheios, por experiências ou pela vida alheia. Então é um mês que ele vai ser muito profundo para vocês, porque algo pode ser tocado em você. Agora, se você vai permitir levar isso adiante, aí já é uma outra questão que cabe somente a você, Câncer. Muitos percebem, né, quando você busca informações realmente assertivas, como as coisas estão se transformando, como o mundo está acontecendo, como as coisas estão vindo, sempre existiram, mas estão vindo para fora, estão emergindo. Por quê? Porque há necessidade de limpar, de purificar, de tirar esses pesos, porque cobranças, onde há cobranças, há limitações, há situações muito pesadas por trás. Que podem não ter começado mês passado, mas podem ter começado em outras vidas, em outras, né, enfim, em outros processos, e vocês estão notando que as coisas estão vindo muito para cima para que sejam limpas e purificadas. Então, o espírito, ele vai começar, né, está sendo caminhado para que ele ganhe mais força, porque ele foi apagado, foi colocado uma pedra em cima do nosso espírito. Fomos abafados, fomos silenciados. E muitos levam isso como uma real consciência. Ah, isso é o certo, estar assim é o certo. Não, e acaba se propagando, né, isso. Então, o momento agora ele vai exigir essa liberdade, se libertar, para que você assuma a sua real identidade, a sua real identidade espiritual, sua identidade de fala, mas aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro, né? Falando no mundo de hoje, onde todo mundo carrega a sua própria verdade. O que é verdadeiro, Câncer, é aquela situação, é aquela fala, é aquela expressão,
é aquela vivência ou experiência que é bom para você e é bom para um coletivo. Todo mundo se beneficia, porque existe equilíbrio. Você percebe quando há verdade numa situação onde todo mundo está sintonizado. Não existe um melhor e outro lá embaixo sofrendo. Não existe isso. Isso não é verdade. Isso é desequilíbrio, isso é imprudência, isso é prisão. Agora, onde existe a verdade, as coisas são claras, as coisas são faladas, são expressadas de uma forma real. Você não precisa manipular, você não precisa falar pelas costas, não. Onde há verdade, as coisas simplesmente são como são. E entra num ponto de esclarecimento, caso haja algum desequilíbrio, as coisas têm caminhos para se esclarecer entre todos os envolvidos. Não há manipulação, onde a verdade é isso. Tarô, qual a energia? Qual arcano vai reger os movimentos dos cancerianos no mês de março? Príncipe de Espadas. Aqui você tem uma luta com alguém. Câncer, é o seguinte. É o mês que vai exigir de vocês um amadurecimento. É o mês que vai exigir vocês terem algum objetivo. Mas na energia do Príncipe de Espadas, existe uma dualidade. Um ponto positivo e vamos colocar o outro como um desafio. O ponto positivo é: esse mês vocês estarão com mais vontade, vocês estarão mais querendo uma situação, querendo estar em algum lugar e lutando por isso. Tive que fazer uma pausa, Câncer, porque meu laríngeo começou a falhar na sua leitura. Vocês estão com alguma dificuldade de expressão, de liberação? Entendam, quando a gente fala do chakra laríngeo, ele é interligado entre o chakra da nossa coroa, chakra laríngeo e o chakra cardíaco. Existe uma comunicação entre esses chakras. O que está difícil liberar? São ideias e pensamentos. Lembra a verdade? A expressão da verdade. O chakra cardíaco é o chakra considerado o chakra da verdade, da expressão verdadeira, porque é o chakra da alma. O que está difícil de liberar aí? Esse mês, vocês terão algum objetivo, vocês vão querer ir para cima, vocês vão querer lutar por isso, ou defender o seu espaço, não sei. O outro ponto aqui é esse outro lado da moeda. Cuidado com excessos, porque no Príncipe de Espadas se quer muito, mas existe muita oscilação. Então é aquele querer que ele vai até a página 2. Então, até aparecer uma outra coisa mais interessante. Então, só tome um pouco de atenção com isso. Por isso que o oráculo vem falando para vocês, é um mês muito importante de vocês estarem conscientes das suas escolhas. Suas escolhas são parte de você. Escolher um caminho maravilhoso, um caminho incrível, legal, isso faz parte de você. Não, cancerianos escolheram um caminho, nossa, nada legal, foram más escolhas, com resultados, enfim, a escolha foi sua. E nesse mês isso vem à tona. Isso vem essa percepção das escolhas que estão sendo feitas, das decisões que estão sendo tomadas, dos partidos, né, que estão sendo aí levantados bandeira. O que você está levantando bandeira para quê? Para quem? Por quê? Então, liberte-se das cobranças e viva a verdade do espírito. Quando se oscila demais, quer dizer que você não está tão conectado assim. Então, uma hora você vai para cima, tal. Do nada você desiste. O que está acontecendo? Não é questão de persistir ou desistir. Não é sobre isso. Mas quer dizer o quê? O que você realmente deseja? Então, esse mês de março, ele vai trazer isso. Porque pode ser que tenha alguém guerreando por algo que não faz o menor sentido. O meu laríngeo começou a voltar agora.
Agora que foi dito isso, ele começou a liberar de novo. Por quê? Está sintonizado em algo mais assertivo. Então esse mês de março em diante vai trazer esses pontos para vocês. Essa luta que você está aí, né? Essa força toda, essa obstinação toda, ela tem fundamento? Está alinhado com o seu espírito? Portanto, é um mês que vai ser um pouco doutrinador para alguns de vocês. E essa doutrina, pelo Príncipe de Espadas, ela vem, é a carta do espírito, ela não vem diretamente de alguém, ela vem das suas próprias escolhas. As suas escolhas vão se materializar nesse mês em diante. Então, escolheu questões que são legais, beleza. Não teve uma escolha tão positiva, seja lá por qual razão. E aqui não é julgamento, mas é autonomia e autorresponsabilidade sendo manifestada aqui para você. Então, não teve uma boa escolha, as questões estão aí. Então, é sobre isso esse mês de março, que tanto o oráculo quanto o tarô traz para vocês, ok? Vamos para uma mensagem geral. Cancerianos, qual mensagem geral, mês de março, que vem para os cancerianos no mês de março? Vamos lá. Aqui fala de vocês tendo alguma conquista nesse mês. Algo vem para você como um alívio, algo vem para você como um respiro, é isso que eu tô sentindo. Pode ser por intermédio de alguém, sim, pode ser por ajuda, alguém te auxiliando, alguém te orientando, alguém te guiando, sim, pode ser uma parceria que esteja junto de você, seja como for. Para alguns de vocês pode ser a chegada de uma pessoa amiga, uma pessoa leal, ou algum ato, um recebimento de um ato que você fala, poxa, essa pessoa é leal a mim, essa pessoa é uma pessoa que eu posso confiar. Isso são valores que estão alinhados com o espírito, entende? Então, nesse ponto, é como se você, canceriano, compreendesse essa energia de saber qual luta você deve estar empenhado e qual não. Quando você compreende em qual situação você pode e deve colocar a sua energia, os recebimentos eles começam a chegar, o auxílio começa a vir. E é isso aqui. Então, sinto que Câncer começa a compreender, começa a ouvir mais o teu espírito. Eu tô tentando gravar a sua leitura, essa é a segunda vez que eu tento gravar. A primeira, muito ruído externo, muita atrapalhação, muita distração, situações que distraem, tira o foco do que é essencial, isso aqui. E a carta oráculo que veio era a compreensão, é aquela energia de olhar as situações, silenciar o externo para ouvir o interno. Essa é a carta da compreensão que veio na primeira leitura para vocês. E está muito condizente ainda com essa leitura atual. Então, saber enxergar as situações e as escolhas que vocês estarão fazendo. Então, terá um recebimento aqui, e eu sinto que é, digamos, por mérito próprio, tá? Muito positivo a você. Aqui fala de um homem voltando a dar trabalho para você, Câncer. Pode ser um integrante da família. Não é que essa pessoa te causa um problema, mas a pessoa ela está conectada a isso. Seja lá qual seja o problema ou a dificuldade desse alguém, mas alguém está diretamente ligado a isso. Os olhos, as ações dessa pessoa é muito voltada a algum tipo de conflito. Essa pessoa entende que é uma pessoa que tem dificuldades de crescer, uma pessoa que tem dificuldade de amadurecimento. A pessoa tem a cruz na cabeça.
Eu posso dizer para alguns de vocês que essa pessoa ela tá presa dentro de alguma, não sei, dentro de um pensamento, dentro de uma... Essa pessoa ela precisaria amadurecer em algum contexto, evoluir dentro de um contexto, mas alguém que não consegue, tá? Não consegue. Não sei qual a razão, mas é por isso que essa pessoa sempre retorna para algum tipo de conflito. Uma mente conflitante, uma mente perturbada, uma pessoa ansiosa, agitada. É alguém que não consegue, tá? Parece que essa pessoa, olha, tá vendo? E o chicote nos pés desse alguém. Então, a pessoa que toma ações realmente perigosas, tá? Perigosas ou inconsequente, agressiva. Posso falar de alguém com essas nuvens, alguém que tem atos autopunitivo. Bem complexa essa energia, viu? Não é algo simples e evidente não é para todos os cancerianos. Aqui fala de uma cobrança, e essa cobrança que vem a partir do mês de março, fala de, é uma cobrança repentina, é algo que vem para esclarecer, é algo que vem para ser ajustado e alinhado. Aqui temos um homem também tendo uma bela de uma oportunidade, essa pessoa soube fazer, criar alguma situação, soube plantar, sobre plantar que eu digo, soube projetar, soube não sei, aguardar, fazer essa pessoa, ela semeou alguma coisa e agora fala sobre um recebimento, tá? Para esse homem. Para alguns é um homem muito generoso, tá? Esse homem terá alguma oportunidade. Se não é você o homem que está nessa leitura, aqui fala desse homem abrindo uma porta, ofertando uma oportunidade bastante segura para você, tá? Realmente é algo bem positivo. Você estará em algum local que vai... Pode ser uma reunião? Pode ser um evento, mas dessa situação, desse evento, dessa reunião, você vai ter respostas, você vai ter resultados, você entra em algum acordo. Esse local, essa reunião, esse evento, ele traz pontos que devem ser colocados à mesa para que sejam resolvidos, tá? Aqui alguém vai precisar estar em algum local para resolver uma pendência, tá? Podemos falar de consertos. Você precisa estar em algum local para consertar algo, ajustar. Isso demanda outras pessoas, tá bom? Isso aqui você não vai conseguir fazer sozinho ou sozinha. Emocionalmente, vocês estarão mais estáveis. Mulheres, olha aqui, mulheres, vocês cancerianas estarão em maior equilíbrio nesse mês. Utilizem disso nas suas relações, tá? Ou seja, quer dizer que você vai ser o amorzinho para todo mundo? Não é isso. Mas você estando em mais equilíbrio, isso te gera uma qualidade melhor para resolver ou para ajustar quem está à sua volta. Lembra que falamos sobre alinhamento, né? Você está alinhado com seu espírito, com sua verdade? Então, esse equilíbrio, ele traz ou gera para você esses pontos de estar mais concentrado naquilo que realmente é essencial. Então, para que você possa, cancerianos, ter um posicionamento mais assertivo, vai ser necessário vocês estarem mais equilíbrio ou alinhado com o seu corpo emocional, ok? Aqui fala de alguém numa parceria bem... Olha, pessoal, bem trapaceira, tá? Toma atenção aí, câncer. Aqui fala que você tem uma parceria com alguém. O que seria essa parceria? Pode ser romântico,
pode ser uma amizade, mas ou uma sociedade. Aqui falamos de uma pessoa muito dominadora. Essa pessoa tem uma característica de ser dominadora, de ser possessiva, de ser ciumenta, controladora. Esse tipo de situação você deve tomar atenção, porque é alguém que pode trazer algum tipo de prejuízo a você. E pode ser um prejuízo financeiro, tá? Claramente isso. Cuidado, não perder dinheiro, investir dinheiro onde não precisa. É o que foi dito aqui sobre as escolhas. Na carta do tarô e oráculo, tá totalmente alinhado com todo o jogo de vocês, cancerianos. É saber fazer as escolhas. Perder não necessariamente é só o dinheiro, né? Mas às vezes é o seu tempo, é a sua atenção, é a sua energia. Você poderia estar canalizando isso para uma outra situação. Aqui fala de situações sendo reveladas. Fala de você tendo que agilizar coisas para pessoas, tá? Então, sabe aquela coisa assim, olha, a pessoa não tem condições, pode ser familiares, não tem condições de estar em tal local. É você quem vai ter que ir e resolver, tá? É um mês muito movimentado para vocês, Câncer. De muito movimento. É um mês que vai falar de muitas mudanças e cortes. Aqui fala que vai encerrar alguma questão de uma... Sabe quando a pessoa vai e volta? Isso encerra. Uma situação que envolve a família, que oscila demais. Isso vai encerrar. Aqui fala de alguém fazendo exames de saúde nesse mês de março. Um convite, mulheres, olhem mais para sua saúde feminina, tá? Hormonal, se for homens também, questão hormonal, olhem mais para isso. De repente façam, né, evidente, um check-up, vai ser importante, tá? Um exame muito mais detalhado vai ser importante. Um exame, sabe aquele exame minucioso, todos, né? Análise de todo o seu sistema de saúde vai ser importante, tá bom? Então, vejo vocês fazendo esses movimentos. É um mês que vai falar que a ajuda, ela vem de longe, Câncer. Não vai vindo de pessoas que você tem muita intimidade ou proximidade. Parece que você não vai poder contar muito com isso. A ajuda vai vir de pessoas distantes ou que você não tenha tanto contato. Sabe aquela coisa que até pega você de surpresa? Fala, poxa, eu não esperava que fulano ou ciclano, né, ciclana pudesse me auxiliar. E vai, tá? Não é aquela grande movimentação, mas é uma mudança ou uma movimentação que vai ser bom pra você, tá? Serão boas trocas. Alguém que está distante de você provavelmente vai querer algum tipo de comunicação com você esse mês. Uma pessoa que está bem distante de você. Fala da energia da casa passando por uma transformação. E se não é a casa, é você. Você como pessoa, o seu templo sagrado, que é o seu corpo, entrando num ciclo de transformação. Aqui parece que esse mês vocês conseguem compreender melhor você e as situações que estão envolvidos. Está envolvida. Fala de um pedido de desculpas, alguém se retratando a você, mas também fala de você começando a ter algum tipo de comunicação com novas informações. Parece que tem um equilíbrio maior. Me parece que vocês vão ter um equilíbrio maior, me parece que vocês vão começar um novo diálogo com a vida, com a sua rotina, não sei. Mas vocês vão querer ir, sabe aquela coisa, pé no freio, ir mais devagar? É algo que vocês podem estar iniciando, seja uma nova conduta, seja um novo tipo de pensamento, então você reformula ações que você tinha no passado
de muita intensidade, elas perdem a força. Então, porque alguns de vocês podem perceber que isso não estava tendo os bons resultados. Então, alguém vai querer pisar no freio mesmo, assim, mais devagar e recomeçar, fazer diferente. Se permitir a ter uma nova postura, tá? Isso vai exigir de muitos de vocês muita sabedoria. Por quê? Me parece que algumas situações que vocês estão envolvidas são situações, para alguns de vocês, traz alguns embaraços, vocês estão ligados a pessoas que são muito difíceis, ou que passam por muitas dificuldades. Então, olhar para isso vai exigir de você um amadurecimento significativo. E não olhar para essa situação, para essas relações, enfim, de uma forma frágil, mas é que vai exigir, por isso que esse amadurecimento, né, vai exigir muito de vocês, porque exige essa da criança vai para o rei de espadas, então é um amadurecimento muito, né, tem hora que vocês vão estar mais frágeis e tem hora que você vai ter que assumir com maturidade as questões, tá? Então vai ter algum tipo de oscilação nesse processo, nessa nova conduta que vocês querem assumir, nessa nova, né, enfim, nessa nova comunicação, nessas novas ideias, nesse ato mais permissivo, vai exigir esse movimento de vocês. Aqui eu sinto duas pessoas bem trapaceirinhas afastadas. A serpente e a raposa. Tem algo que está afastando. Ah, isso é ruim? Claro que não, né? Porque duas pessoas negativas juntas não dá certo. Mas aqui é uma coisa que parece que se reflete. São duas pessoas que estão passando por um momento extremamente de altos e baixos. E elas não estão conseguindo se conectar. Não é interferência de alguém aqui. É interferência da própria energia de cada um. Então, essas pessoas não estão se bicando. Não tá dando certo. Por quê? Serpente e raposa são duas energias que são muito... É o meu espaço, né? Muito territorialistas. É o meu espaço, é meu. Então, essas pessoas estarão em divergência. Não é um mês de muitas decisões importantes. Aliás, acho que para muitos de vocês é um mês que vocês não vão tomar decisões importantes. Vocês parece que vão segurar. Muito de vocês, muitos dos cancerianos, estarão sentindo nesse mês em diante que as mesmas ações que vocês estavam tomando, as escolhas que vocês estavam tendo, elas estão sendo barradas. Vocês vão sentir isso, que você não consegue mais seguir da mesma forma, que você não consegue mais, talvez, conduzir da mesma forma. Então, de repente, você é uma pessoa que vai muito assim, né? A ferro e fogo. Você começa a perceber que, poxa, não, pera lá. Mesmo aqui, sei lá, que engula sapo, eu vou optar, neste momento, em dar uma segurada. É um exemplo, tá? É um exemplo. Quer dizer que você tá só engolindo sapo? Não é sobre isso. Mas você estará aprendendo a ser prudente. É o que foi dito lá no começo. Onde você está colocando a sua energia? É sobre isso. Então, vocês vão começar a perceber que as coisas vão começar a travar. E isso fala muito sobre decisões importantes, escolhas importantes, tá? Então, vocês vão realmente optar em estar mais prudentes, tá? Uns realmente é de uma forma consciente e outros é inconsciente. Então, você vai perceber a pessoa que tem aquela persistência cega, que faz pela obstinação, né, pela cegueira, essa pessoa não vai entender. Então, aquela pessoa fica perdida. Ah, mas eu tô insistindo nisso, não tá dando certo. Poxa, já não tá dando certo há muito tempo, a lua tá aqui. Por que tá insistindo ainda? Entenderam? É isso, tá? Câncer, eu vou fechar essa leva pra vocês, volto com trabalho e amor, tá? Eu vou fechar aqui junto de vocês essa energia. Então, pessoal, quem não compreende muito pode entender que, nossa, né? Mas quando você lida com a energia do espírito, é algo mais profundo, não é raso, pessoal, não é simples.
Então, aí a pessoa não entende. Então, a pessoa ela quer mudanças, mas ela não entende as próprias mudanças que acabam acontecendo. Elas oram para que as mudanças aconteçam e quando elas começam a acontecer, elas não entendem porque as coisas estão acontecendo dessa forma. Então, quando você está mais alinhado com você, você começa a ter uma compreensão maior do porquê que está acontecendo isso. Por que dessa forma? Ok? Câncer, vamos aqui para trabalho. Trabalho, mês de março para os cancerianos. Cancerianos, vocês no trabalho, vocês poderão estar um tanto quanto sobrecarregados, tá? Tem alguma coisa sendo adiada no seu ambiente profissional e isso pode lhe sobrecarregar, seja pela quantidade de trabalho ou por cobranças, tá? Fique atento a uma pessoa no seu ambiente profissional, essa pessoa pode estar em cima de você, cobrando muito de você, tá? Vai exigir de você uma certa paciência, vai exigir de você saber o que fala, né? Isso está sendo dito para você desde o começo da leitura. Falamos agora há pouco, né? Você sabendo, né, o que você vai colocar sua energia, sabendo o que você vai expressar, né? Vale a pena, não vale? Então, no seu ambiente profissional, temos essa energia, é um mês para resolver muitas pendências, tá? Questões que foram adiadas, questões que estavam, por alguma razão, precisavam ser ou precisam ser melhor analisadas, alguma coisa assim, tá? Tome um pouco também, você que trabalha com, não sei, você analisa questões, esse mês vai exigir um pouco mais a sua atenção, tá? Para que não passe nada despercebido. É o mês que vocês vão querer estar um pouco mais fechados profissionalmente, então vocês estarão mais sérios no seu ambiente de trabalho. Vejo pouca fala, pouca comunicação. Tem alguém perto de você que pode querer chamar um pouco a atenção, a sua atenção, tá? Essa pessoa pode estar vendo que você não está muito bem, mas eu não vejo vocês se abrindo. Vejo vocês mais silenciosos. Se você é um profissional autônomo, cancerianos, atenção, é um mês que vai falar sobre finalizações. Proteja mais a energia do seu trabalho. Existe uma energia, não é uma energia legal, tá? Rondando o seu campo profissional. Então, é um mês para vocês estarem purificando a energia do teu trabalho, o seu produto, o seu serviço, seja lá como for, tá? Você que está em busca de uma oportunidade profissional, esse mês exige de você foco e dedicação e silêncio. Tem uma pessoa que não almeja o seu crescimento. Ah, mas canceriano só tá indo ali entregar um currículo, só não. Não é só. Está indo em busca do seu crescimento, está em busca da sua prosperidade. Então não é só entregar um currículo. E tem alguém que não está satisfeito ou satisfeitinha com esse seu movimento, tá? Então essa pessoa, ela quer criar um caso aí, tá? É uma pessoa que não tem muita base, não tem muita estrutura, mas tenta fazer alguma coisa. Ainda tenta jogar um veneninho, tá? Nada que uma focinheira não resolva. Câncer. É isso. Brincando. Vamos lá. Amor, cancerianos. Amor para os solteiros, quem está interessado, como está a energia. Como está a energia no ambiente amor, no campo amor para os cancerianos, mês de março, solteiros. Nossa, câncer.
Solteiros, seguinte, olha, eu não vejo vocês muito interessados. Se você tem interesse em uma pessoa, aqui temos um homem. Essa pessoa não está nada bem, tá? Não tá legal, gente. Que isso? Vamos lá. Vamos lá, mais duas. Misericórdia, solteiros, amor. Cancerianos. Mais uma. Ah, não. Aqui é o seguinte, olha. Cancerianos solteiros, vejo que vocês vão continuar solteiros, tá? Você pode estar envolvido com uma pessoa. Aqui traz a energia masculina, tá? No Lenormand, homem, homem, mulher é mulher, tá? Então aqui saiu o homem. E para os homens. É o que tá na mesa. Aqui é o seguinte. Vocês estão... Tem um homem aqui passando por muitos desgastes. Vejo que vocês continuarão solteiros. Não há um mês que o amor será o foco de vocês. Ponto. Isso é para geral, certo? Para alguns cancerianos, sim, tem uma pessoa que pode estar interessado em vocês, mas esse interesse está sendo interferido por uma raposa. São situações que eu vejo que são situações que tiram essa pessoa do caminho, tá? Essa pessoa já melhorou muito, mas ainda vive alguns desgastes, vive algumas questões. Isso aqui provavelmente é alguém que já tem essa pessoa em mente. Essa pessoa tem interesse em vocês, é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que te stalkeia, é uma pessoa que pensa em te procurar, mas fica assim, ó, só no pensamento, a pessoa pensa, tá? E é até bom que essa pessoa não se aproxime, Câncer, por quê? Olha isso aqui, essa pessoa traz os ratos junto com ele. Não é nada legal. Então, se você tá vivendo as suas questões, podemos falar de uma pessoa interesseira, para alguns de vocês, ou uma pessoa vivendo certos desgastes na vida, tá? Então, se a pessoa tem problemas, ela que resolve os problemas dela, saiba disso, Câncer. Cada um com seus problemas. Cada um resolve o seu. Se a pessoa te procura só quando tá com problema, você tem que indicar para ela um psiquiatra ou um psicólogo. Ou um terapeuta holístico, dependendo da situação. É isso. Você não é a pessoa mais indicada, você não é saco de lixo. Coloca isso na sua cabeça. Tá? Essa pessoa aqui, pensa em mim, e aí? E daí? Isso não quer dizer nada. Então aqui fala, a sua leitura toda está dizendo, essa luta, essa situação, está alinhado com a sua verdade, com o seu espírito? É sobre isso. E reconhecer esses pontos aqui é um deles. Homens solteiros. Vocês estão interessados, sim, vocês querem ter algum tipo de troca romântica. Mas é como se vocês não estivessem tão preparados para isso. Isso podemos falar de algum canceriano que pode ter vivido alguma experiência não tão bacana no passado. Quem nunca, né, Câncer? Mas já foi. Mas aqui vocês ainda podem estar carregando esse paradigma, essa crença daquela relação lá atrás. Então vocês até querem, não entendem porque talvez um relacionamento não acontece. Nunca dá certo no começo, depois, né, a coisa não flui. Muito desgaste, muita coisinha pequena acontecendo, entende? Pouca entrega, seja sua ou da outra pessoa. Porque tem questões aqui que precisam ser melhor olhadas, entende? E trabalhadas, ok? Para que você tenha um relacionamento de qualidade. Cancerianos que estão num relacionamento, qual a energia para o mês de março, para esses casais? Olha, amor de fato não é o foco dos cancerianos esse mês, tá? Tem muita coisa a ser alinhada. E faz total sentido, Câncer. Quando você está nessa vibração aqui, tudo precisa ser muito alinhado. Antes de você estar, de fato, sintonizado a um outro, você precisa estar sintonizado com você, senão fica o seu caos com o caos da outra pessoa.
Ainda mais quando se está num relacionamento, né? As coisas acabam naturalmente, o dia a dia, a rotina, acabam se fundindo. Então, você pode acabar se perdendo dentro dessa história, né? Aquilo que, de repente, nem é seu. É uma frustração do parceiro, da parceira, e acaba, poxa, vinculando ali. Então, olha só como é sábio, né? Você compreender todo um contexto, olhar as situações de uma forma muito mais expandida, você entende muitos pontos que podem ser revistos. E os casais, nesse mês de março, cancerianos, aqui fala que vocês vão ter pendências a serem resolvidas. Questões no passado, que de repente passou por cima dali, deixa eu pôr um pano em cima, né? Deixa eu pôr o tapete em cima disso daqui. Vamos continuar como tá, do jeito que dá. Só que parece que desse mês em diante não tem como mais. Então pode vir uma cobrança, pode vir assim um diálogo um pouco torto, algo não foi aqui dissolvido, diluído. Então essas questões do passado, me parece que elas retornam aqui para que sejam trabalhadas ou transmutadas, entende? Algo precisa, sabe, desmoronar, algo precisa ser reestruturado dentro do casal, e vocês vão sentir isso. Então pode ter uma dificuldade na comunicação entre vocês. Então, de repente, um parceiro ou parceira quer comandar a relação demais. Mas por quê? Por trás desse excesso existe alguma ferida, existe algo incomodando. E é possível que essa pessoa não consiga verbalizar. Então ela entra com o domínio, ela entra com alguma situação embaraçosa ali na relação, entende? E não consegue falar. Porque a lua com o navio, são situações que, olha, há muito tempo estão aí no casal e não foram olhadas. E a pessoa, ela incorporou aquilo no inconsciente e nem ela talvez saiba mais o motivo, né? Ou os motivos que estão criando essas dificuldades. Então a pessoa simplesmente o incômodo. A pessoa pode estar se incomodando, tendo atrito com a presença do parceiro, da parceira, entende? Então esse tipo de situação. É o mês que vai ser um tanto quanto desafiador, tá? Mas por quê? Todos esses desafios, eles não são para te prejudicar, Câncer. São para que você possa se libertar das cobranças e viver com mais verdade. Então, a todo momento, você está sendo aqui, ó, pressionado nesse mês de março para que haja a transmutação, esse trocar de pele. Interessante, né? Vamos lá. Nem tudo são flores, né? É o momento certo. É saber lidar quando as coisas estão bem, e saber também lidar quando as coisas não estão fluindo tão bem. Então isso exige maturidade dos dois lados. Porque excesso de alegria a pessoa fica boba, né? Então tem que ter maturidade, tem que ter equilíbrio. Mensagem dos anjos para os cancerianos, mês de março. Obrigada. Arcanjo Raniel, ciclos da lua. Observe como a lua afeta a sua energia e manifestação e aproveite esses ciclos. Então, compreender esses altos e baixos e também, falando astrologicamente, como que esses ciclos estão afetando você, como que você se sente. Então, a todo momento você está sendo, de fato, convidado, cancerianos, a partir desse mês de março, a olhar para dentro. Observe você. Tem lutas que não valem a sua energia. E tem outras que você tem que estar alinhado. Então, a sua maior luta hoje é de você para com você. Esse é o real sentido da vida. Esse é o propósito da vida, esse investimento que não tem, assim, só a prosperidade. Quando você investe em você, só há ganhos. Cancerianos, que Deus abençoe vocês. Que Arcanjo Miguel sempre se faça muita luz, muita vitória em seus caminhos e vocês sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.